Bem, agora nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo ISLM, tá? Então, nos vídeos anteriores nós vimos o modelo clássico, teoria clássica, depois fomos para a teoria keynesiana simples ou básica, e agora nós vamos para essa nova parte que é o modelo, que é, na verdade, o modelo ISLM, conhecido como síntese neoclássica, tá? Antes de falar propriamente um pouquinho disso, deixa eu falar sobre a bibliografia. Bom, então, nós estamos aqui no Manual dos Professores da USP, que nós estamos seguindo a nossa bibliografia referência, é o capítulo 5, tá? Modelo ISLM. Aqui nesse vídeo eu vou usar alguns trechos desse livro e vou usar principalmente do livro do Mankiw. Por que do Mankiw? Porque o Mankiw ele traz uma linguagem mais leve e é menos profundo do que o livro do Manual dos Professores da USP, né? Vai trazer menos elementos. Então, no primeiro momento, acho que vai ajudar bastante. Então, vou utilizar aqui informações do modelo do livro do Mankiw e do Manual dos Professores da USP, mas nessa aula, propriamente, vou usar mais do Mankiw, tá bem? E temos outros livros também que você pode utilizar e seguir, tá? O do Olivier Blanchard, tá? Do Richard Freund, enfim, está aqui todos eles, qual capítulo referência, tá? Do Mankiw, na verdade, é o capítulo 11 e o capítulo 12 aqui, tá? 2014. Bom, e deixei aqui também um link para um artigo, está traduzido esse artigo, do Hicks, John Richard Hicks, tá? Ele que publicou o primeiro modelo ISLM, tá? Então, deixei aqui traduzido. Se você buscar na internet, tem o artigo original em inglês. Esse aqui foi traduzido pelo IPEA, tá? Numa obra que o IPEA fez um resgate das principais publicações macroeconômicas. Então, você clica aqui, vai ter outros artigos, além dele, você procura o do Hicks, tá? Bom, é, onde nós estamos, na verdade, no nosso curso? Nós começamos, na verdade, é, nós vimos teoria keynesiana básica, né? Então, vimos aqui a cruz keynesiana, vimos a teoria da preferência pela liquidez, lá na teoria keynesiana. E da cruz keynesiana, nós vamos ver que vai formar a chamada curva IS. Vou falar a seguir. E da preferência pela liquidez, a curva LM. Tá? Daqui vai surgir o modelo ISLM, que nós estamos vendo agora. Então, nós vimos a teoria clássica e uma teoria keynesiana. A teoria keynesiana vai ter a discussão agora ISLM. Na verdade, a teoria keynesiana e da teoria clássica. Vamos pegar elementos das duas. Vai surgir um modelo ISLM. E o modelo ISLM, adiantando um pouco aqui, ele é um modelo que ele resgata elementos da teoria clássica, junto com a teoria keynesiana, tá? Na verdade, o modelo ISLM, ele transforma a teoria keynesiana em um caso particular da teoria clássica. Lembra que os clássicos, a teoria deles não estava dando conta de explicar o que estava acontecendo na época, em especial o desemprego elevado. Então, não tinha explicação para o chamado desemprego involuntário. A teoria keynesiana vem e faz a crítica à teoria clássica. O Keynes, que era um seguidor, né, um discípulo aí dos clássicos, ele faz uma crítica e o livro dele, Teoria Geral do Emprego, dos Juros da Moeda, é o marco da macroeconomia. E nesse livro ele fala que a teoria clássica é um caso particular da teoria dele. Lembra que o livro dele chama Teoria Geral, tá? O Hicks, né, John Hicks, né, ele vai montar um chamado modelo ISLM, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a teoria keynesiana e vai transformá-la em um caso particular da clássica. Então, ele vai subverter, na verdade, a teoria do Keynes. O modelo ISLM é considerado o modelo keynesiano. Porém, se você perguntar para a corrente chamada pós-keynesiana, são os economistas que se diz fiel ao pensamento keynesiano, né, raiz, digamos, eles vão rejeitar, eles vão falar que o modelo ISLM não pode ser chamado de modelo keynesiano. Mas o consenso diz que o modelo ISLM é sim um modelo keynesiano, por isso que ele é chamado de síntese neoclássica, que ele reúne elementos keynesianos, e
da teoria clássica, tá? Esse modelo ele vai durar na economia durante muito tempo, ele vai prevalecer aí com bastante ênfase. Então, dos anos 50 ali praticamente até os anos meados dos anos 70, ele vai ser utilizado no mundo inteiro para fazer previsões de política macroeconômica. Então, principalmente ali nos anos 60, começa a surgir os grandes computadores e os governos utilizam esses computadores, né, para ver os impactos das políticas econômicas. O que é colocado neles é o modelo ISLM, a teoria que vai formar os modelos econométricos que vão estar nesses computadores é o modelo ISLM. Professor, mas você disse até 75, mais ou menos, meados dos anos 70? Sim, porque a partir dali vai começar a ter um novo fenômeno no mundo, que é o período de estagflação. As economias vão ter inflação alta com estagnadas, é um período aí de alta inflação no mundo inteiro, e aí esse modelo já não vai conseguir explicar adequadamente o que está acontecendo. Aí esse assunto que vai acontecer a partir de então vai ser o próximo capítulo do livro lá do Manual dos Professores da USP. Os próximos capítulos nós vamos ver no semestre seguinte. Bom, e por que é explicado até hoje esse modelo ISLM? Primeiro, porque no mundo inteiro ele é explicado até hoje. Primeiro, porque o raciocínio dele permite com que o aluno entenda bastante as relações macroeconômicas. Então, ele ainda é muito legal porque ele é muito intuitivo. E então esse é o principal motivo, tá? Então, ele é ensinado, você pega todos os livros de macroeconomia, nacional e internacional, tem lá o modelo ISLM, mas se você for utilizar, ver os modelos econométricos que os bancos centrais, os governos têm hoje, na verdade, o modelo ISLM não é mais o modelo que está lá dentro, tá? Eu falei que os pós-keynesianos, que são seguidores do Keynes, eles rejeitam o modelo ISLM como um modelo keynesiano mesmo, né? Eles vão falar que, na verdade, esse modelo ele tirou o principal elemento da teoria keynesiana, que era a incerteza, né? Então, é o principal elemento. Então, eles vão rejeitar. Mas o grande consenso, né, leva em conta aí o modelo ISLM, o grande consenso macroeconômico. Então, nós vamos aprender o modelo ISLM. O modelo ISLM dele, você vai derivar, a gente deriva a curva de demanda agregada, tá? No gráfico lá de preço e quantidades, né? A curva de demanda agregada. Então, nós vamos saber o que acontece com a curva de demanda agregada a partir desse modelo ISLM. E a curva de demanda agregada, junto com a curva de oferta agregada, que nós vamos, no semestre que vem, só estudar, começar estudando essa curva de oferta agregada, tá? Nós vamos para a teoria das expectativas racionais, nós vamos pegar bastante coisa lá dos economistas clássicos que nós vimos e avançar com os economistas novos clássicos, né, da escola de expectativas racionais. E a partir da curva de demanda agregada e oferta agregada, nós vamos estudar o modelo de oferta e demanda agregada no próximo semestre, para explicar as flutuações econômicas, tá bem? Então, nós estamos vindo até aqui, vamos parar aqui, o modelo SLM, curva de demanda agregada, tá bem? E aí, no próprio livro do Lopes e Vasconcelos, lá do Manual dos Professores da USP, os próximos capítulos vai falar da curva de oferta agregada e o modelo de oferta e demanda agregada, tá? Então, pois bem, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o modelo ISLM. Então, como eu disse, ele é conhecido como síntese neoclássica. Tá? Então, falou síntese neoclássica, é o modelo SLM. Ele é conhecido também como análise Hicks-Hansen. Por quê? Porque o Hicks foi quem publicou o primeiro modelo SLM no artigo dele em 1937, tá? Senhor Keynes e os clássicos, uma interpretação sugerida, eu deixei o link lá para vocês, dele em português, e posteriormente o Hansen foi e aperfeiçoou esse modelo, e ficou conhecido como a gente tem hoje, tá? Foi utilizado aí na época de forma muito intensa durante décadas. O Hicks, né, é de Oxford, o Hansen é de Harvard, se eu não me engano, tá? O Hicks chegou a ganhar até um prêmio Nobel em 72, tá? Por causa das contribuições dele, entre elas essa daqui do modelo ISLM. Bom, o que está por trás do modelo ISLM? Ele tem alguns pressupostos, né? Pressupostos que a demanda agregada determina o produto ainda. Então, o princípio da demanda efetiva está valendo aqui, que o Keynes diz.
e a ideia de que os preços são constantes. Na verdade, o modelo ISLM, são duas curvas, nós vamos ver. Ela altera a curva de demanda agregada, vamos mostrar como que ela altera a curva de demanda agregada, e porque, na verdade, os pontos de equilíbrio do modelo ISLM são os pontos que formam a demanda agregada, aqui, ó, tá? A curva de demanda agregada. E aí, para a gente ver, para ver, na verdade, o que está acontecendo na economia, tem que ver o que acontece com o deslocamento da curva de demanda. Estamos considerando os preços constantes, nós estamos considerando que a curva de oferta agregada é horizontal, tá? Então, na verdade, no modelo ISLM, nós estamos vendo a curva de demanda no fundo lá, e só como a curva de oferta agregada é horizontal, para a gente, as mudanças que vão ter lá no modelo ISLM, que mexe na demanda, a gente vai tomar como se fosse o PIB, porque a oferta vai se ajustar automaticamente, tá? Bom, mais para frente eu vou explicar isso melhor. Bem, essa figura aqui, que está no livro do Manual dos Professores da USP, então ele mostra a estrutura lógica do modelo ISLM. Então, qual que é a ideia? Esse modelo ISLM, ele vai dividir a economia aqui em dois mercados, né? O mercado financeiro, o mercado de ativos, e o mercado de bens e serviços. A teoria keynesiana básica, ela estuda só o mercado de bens e serviços. Aqui não, ele vai trazer o mercado de ativos. E esse modelo vai dizer o seguinte, que existe uma interligação entre esses dois mercados, tá? E o que vai ajustar o equilíbrio nesses dois mercados é a taxa de juros. Então, quando você tem uma alteração lá no mercado de bens e serviços, o mercado de ativos vai ser afetado. E o mercado de ativos, quando tem alguma mudança, ele também vai afetar o mercado de bens e serviços pela taxa de juros. Então, existe um efeito feedback simultâneo entre os dois. Entre os dois. Veja que a taxa de juros é a variável de ajuste entre os dois mercados. Bom, isso vai ter algumas implicações em relação ao que o Keynes falou para a gente, vai diminuir o impacto do multiplicador keynesiano, em alguns casos pode até não ter o multiplicador keynesiano, tá? Nesse modelo ISLM, se você for trabalhar com um modelo, por exemplo, econométrico, você vai ter que trabalhar com um modelo de equações simultâneas. Então, na econometria clássica lá que você trabalha, você vai ter que partir para um modelo de equações simultâneas, onde a renda e os juros, enfim, eles estão sendo determinados simultaneamente, tá? Esse modelo ISLM, ele consegue explicar que a economia pode estar em equilíbrio não estando no pleno emprego. Essa que é a ideia. Então, ele consegue trazer uma resposta para... Porque lembra que a teoria clássica dizia que a economia, né, estaria sempre no pleno emprego. O Keynes mostrou que não, né? O modelo ISLM, ele vai trazer o seguinte, falar assim, ó, a economia pode estar em equilíbrio com desemprego, tá? Você não tá no pleno emprego. E para isso eles vão explicar a questão da rigidez de preços, como que isso funciona, tá? E, enfim, mas no final das contas, né, ele torna a teoria keynesiana como um caso particular da clássica, né? Enfim. Bom, e aqui nesse mercado financeiro, tá? Nós vamos olhar para a oferta e demanda de moeda, e a política monetária vai ser uma variável exógena no modelo. Então, quando você faz uma política monetária, você vai afetar de forma exógena do modelo, tá? E a política fiscal, isso aqui vai afetar o mercado financeiro, que por sua vez vai afetar o mercado de bens e serviços. Se você fizer uma política fiscal, ele vai afetar diretamente o mercado de bens e serviços e indiretamente o mercado financeiro, tá? E a política fiscal também vai ser uma variável exógena no modelo, que passa a ser endógena é a taxa de juros. No modelo keynesiano simples, a taxa de juros era considerada constante. Então, quando você fazia uma política econômica lá, uma política fiscal, uma monetária, enfim, a taxa de juros estava dada. Então, o governo, por exemplo, fez uma política fiscal. Ok, isso vai ver os efeitos que vai acontecer na economia, né? Só que a taxa de juros estava considerada fixa. Agora não, ele vai falar que ó, uma política fiscal vai afetar a taxa de juros, e a taxa de juros, né, vai afetar o mercado monetário, mercado de ativos, vai afetar a taxa de juros, consequentemente vai afetar de novo o mercado de bens e serviços, por exemplo. Então é esse elemento que ele traz, é esse elemento, esse feedback aí
né, entre as variáveis. Bom, então eu coloquei aqui para você, ó, o mercado de ativos vai ser o mercado monetário, que nós estudamos lá, oferta e demanda de moeda, e o mercado de bens e serviços aqui, né, uma economia fechada, estamos considerando consumo, investimento em gastos do governo, tá? Então vai ser o mercado de bens e serviços. Vamos avançar. Então, eu até destaquei aqui, ó, variáveis exógenas, política fiscal e monetária, né? Interligação entre os mercados se dá de forma simultânea, tá bem? Bom, então essa aqui é a representação do modelo ISLM, representação gráfica, tá? Então, nós temos aqui a curva LM, tá? Significa liquidez monetária, e a curva IS, que significa investimento e poupança, tá? Equilíbrio, investimento e poupança. Nós vamos ter aqui no eixo horizontal, tá? O nosso Y, na verdade, seria a demanda agregada. Só que como nós estamos considerando que os preços são fixos lá, então nós podemos considerar que a demanda vai, uma vez que determinou a demanda, a oferta vai se ajustar. Então nós podemos considerar que aqui é sim o PIB, a oferta agregada, a produção, a renda agregada, tá? Que aconteceu. Então nós consideramos, então esse nosso Y é o PIB aqui da economia, tá? Por conta dos nossos pressupostos. E você tem aqui a taxa de juros. Veja que eu estou usando agora a taxa de juros como R, né? Em alguns vídeos eu usei como I. Tá? Por quê? Porque eu estou seguindo, eu peguei algumas imagens dos livros aqui e eles colocaram taxa de juros como R. Então, é essa taxa de juros que vai equilibrar o mercado, que está acontecendo no mercado monetário, mercado de ativos, que é a LM, e o mercado de bens e serviços, né? Então, a gente fala que a IS representa o mercado real de bens e serviços. E aqui a gente fala que é o lado não real da economia, né? O mercado monetário, tá bem? Essa curva LM, eu vou mostrar mais para frente, ela representa todos os equilíbrios de oferta de moeda e demanda de moeda, o equilíbrio no mercado monetário. Então, ela é formada por todos os pontos de equilíbrio no mercado monetário. E a IS representa todos os pontos de equilíbrio no mercado de bens e serviços. Eu já vou explicar por que elas têm esse formato aqui, tá? Uma coisa importante, política monetária sempre, isso você não esquece, hein? Sempre que a gente fizer uma política monetária, vai mexer com a ALM, sempre, tá? E a IS vai se ajustar. E sempre que fizermos uma política fiscal, tá? Nós estamos falando da IS, quem vai deslocar é a IS. Então, política monetária e política fiscal são variáveis exógenas no modelo, vão alterar essas curvas. A LM vai ser sempre alterada por política monetária e a IS sempre pela fiscal. Não pode esquecer isso daí, senão você não acerta nenhum exercício sobre o modelo de SLM. Bom, e o equilíbrio entre os dois, a gente determina aqui a renda de equilíbrio, tá? Então, vai ser o PIB. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, nós temos o PIB, eu já falei por quê. Na verdade, aqui era para ser a demanda agregada, mas pelos pressupostos que nós estamos utilizando, podemos considerar que aqui vai ser o PIB, né? O produto agregado, a renda agregada, dependendo da ótica que você visualizar. Bom, então, agora nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho como é formado cada uma das curvas. Se você achar difícil, não tem problema, porque eu não vou pedir nenhuma demonstração para você, só para você entender como que é formado, enfim, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui eu tenho primeiro, vou querer mostrar primeiro para você como é formada a curva IS. Então, veja bem, nesse gráfico aqui. Nós temos aqui, então, ó, aqui é a curva do modelo ISLM, tá só IS aqui, ó, nesse gráfico aqui à direita, né, na parte inferior. Então, você tem a taxa de juros no eixo vertical e aqui o Y, a renda aqui, produto, no eixo horizontal, tá? Então, aqui nós temos a curva IS, tá? Ela vai ser, a gente pode mostrar como ela é formada por meio da cruz keynesiana, que está aqui no gráfico acima, e aqui a função investimento, tá? Então, a partir delas eu vou mostrar para você. Então, essa imagem aqui está no livro do Mankiw, tá? Eu vou fazer aqui algumas anotações em cima dessa figura. Então, a ideia é a seguinte, vamos começar aqui primeiro pela função investimento. Então, a função investimento, você tem aqui a taxa de juros no eixo vertical e
o investimento aqui no eixo horizontal. Veja que a taxa de juros aqui no eixo vertical é a mesma que está aqui no modelo ISLM, aqui, ó, tá? Bom, e a cruz keynesiana, aqui, ó, você tem os gastos aqui, certo? E no eixo horizontal você tem a renda agregada, aqui o PIB também. Então, veja que é a mesma variável que está aqui no eixo horizontal do modelo ISLM. Então, veja que no modelo ISLM, a parte de baixo aqui é a parte, né, é o eixo horizontal do modelo keynesiano, da cruz keynesiana, e o eixo vertical é aqui a variável que está no eixo vertical aqui da função investimento. Ora, o investimento, você já sabe, os conhecimentos seus prévios aí de macroeconomia, e que quanto maior a taxa de juros, menor é o investimento, certo? E vice-versa, ok? Então, imagine aqui, ó, o Monkey vai mostrar para você. Eu estou aqui nesse ponto, onde eu pontilhei aqui a linha, ó. Então, eu tenho essa taxa de investimento, aqui está chamando de esse investimento 1 aqui, ó, com a taxa de juros 1, então, tem esse investimento. Ora, se a taxa de juros aumentar, que é sair do 1 para 2, R1 para R2, o que vai acontecer, na verdade? Você tem um aumento. Melhor, ó. Então, deixa eu voltar aqui, vai melhor. Então, eu tenho essa taxa de juros, né, 1, essa taxa de juros aqui, 1, eu tenho esse nível de investimento, tá? Então, veja bem, se eu pegar e plotar aqui essa taxa de juros, lá no gráfico do modelo SLM, ó, eu tenho essa taxa de juros R1 aqui também, que está nesse ponto aqui da curva IS, tá bom? Nesse ponto aqui da curva IS, eu estou tendo esse nível de produto aqui, ó. Tá? Então, economia, esse PIB da economia, esse aqui, ó, esse Y1, tá? Que é o mesmo que está aqui no gráfico da cruz keynesiana, nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho o equilíbrio aqui dessa a curva aqui do gasto efetivo, né, com os gastos planejados nesse ponto aqui, ó. Então, veja bem, então estou nesse ponto aqui da economia, ó. Esse Y daqui é o mesmo que está no modelo ISLM, que no caso da curva IS, e a taxa de juros é essa. Bom, se eu aumentar a taxa de juros, então subiu aqui, ó, do R1 para o R2, o que vai acontecer? Ora, o investimento, ele vai cair, certo? Então, o investimento vai sair daqui e vir para a esquerda. Cai o investimento com o aumento da taxa de juros. Tá? Ora, tá? O que está acontecendo aqui? Quando você aumenta a taxa de juros, uma política monetária, certo? Você teve uma queda do investimento, correto? Consequentemente, o que vai acontecer lá na curva na demanda agregada, você vai reduzir o investimento. Você está reduzindo o I lá. Que, por sua vez, vai reduzir o Y. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó, na cruz keynesiana, você está deslocando a curva, tá, para baixo, nesse meu exemplo. Ora, a curva para baixo, o que aconteceu? Reduziu a renda, ó. Que eu falei que aconteceu na equação aqui, eu estou mostrando graficamente, ó, do Y1 para o Y2. Tá? Então, você tem uma renda menor agora. Essa renda menor, tá, tem que ser a mesma que está aqui no gráfico da curva IS. Tá bem? Aqui, ó. Só que agora você está com esses juros aqui 2. Então, você está nesse ponto aqui, ó. Esse ponto. Então, o que eu quis mostrar para você é o seguinte, que o primeiro ponto era o ponto de equilíbrio que você tinha aqui no mercado de bens e serviços com uma determinada taxa de juros. Tá? Se altera a taxa de juros, você vai ter mudanças ao longo da curva IS. Tá? Essa mudança ao longo da curva IS, né, está sendo alterada a taxa de juros, está sendo alterada a renda também. No meu exemplo, a renda está diminuindo. Tá? Por quê? Porque lá no mercado de bens e serviços, o aumento da taxa de juros vai reduzir o investimento, tá? E vai deslocar a curva aqui da cruz keynesiana. Tá tudo bem? Na verdade, eu coloquei aqui que o aumento da taxa de juros reduz o investimento. Na época do Keynes, a taxa de juros influenciava principalmente o investimento e pouco o consumo. Por quê? Você não tinha um sistema de crédito para o consumo como tem hoje, né? Hoje já não. Qualquer alteração na taxa de juros, a,
o consumo das famílias é afetado fortemente, porque você tem uma grande expansão de crédito para consumo, né? Hoje é muito mais fácil você comprar um eletrodoméstico, um carro, uma casa, por meio de financiamentos, certo? Então, que não era tão verdade antigamente. Até quando eu era criança, não era tão fácil assim, né? Nos anos 90, lá nos anos 80, meu, quem tinha no começo dos anos 80, começo dos anos 90, quem tinha cartão de crédito era considerado, a pessoa falar, ah, o cara é rico, tem cartão de crédito, né? Então, você vê, o crédito era muito limitado, né, antigamente. Imagine na época aqui do Hicks, do Keynes. Então, os livros costumam falar muito ali que o aumento da taxa de juros reduz o investimento, mas também reduz o consumo das famílias, tá? Os dois vão jogar o quê? O PIB para baixo, a demanda agregada e, consequentemente, o PIB para baixo. Então, o que eu estou mostrando para você aqui, que mudanças na taxa de juros levam a movimento ao longo da curva IS, tá? E o que acontece aqui é que toda essa curva IS, na verdade, todos os pontos dela são as possíveis combinações de taxa de juros, tá? E a renda aqui de equilíbrio, tudo bem? Então, ela representa, na verdade, o equilíbrio no mercado de bens e serviços, aqui, ó, todos os possíveis pontos de equilíbrio no mercado de bens e serviços a uma dada taxa de juros. Então, simplesmente isso daí. Então, por que ela é negativamente inclinada em relação à taxa de juros? Ora, porque se você aumenta a taxa de juros, vai reduzir o consumo e investimento. Consequentemente, o Y tem que vir para a esquerda. Então, taxa de juros maiores, tá? O Y para a esquerda menor. Se reduz a taxa de juros, o que vai acontecer? Nós temos um aumento do consumo e do investimento. Logo, você se desloca para a direita, tá bem? Então, o Y é maior, tudo bem? Então eu estou falando para você que taxa de juros e o produto aqui, a renda, eles estão negativamente correlacionados. Quando um aumenta, o outro cai, tá? E vice-versa. Então, por isso que ela tem se formado negativamente. Tá? Então, qualquer mudança na taxa de juros são movimentos ao longo da curva IS. Tá? Bom, precisa se preocupar com isso daqui? Não, não precisa se preocupar com isso. O que você precisa saber daqui, vai? Você precisa saber o seguinte, que ela tem esse formato negativamente inclinada porque taxa de juros e a renda aqui, o produto, estão correlacionados negativamente. Tá? Então, por que negativamente? Aumentou a taxa de juros, caiu o investimento, caiu o consumo. Então, o Y vem para cá. Tá? Caiu a taxa de juros, aumenta o investimento, aumenta o consumo. Logo, aumenta o Y para a direita. Isso que você deve saber daqui. Tudo bem? Bom, então eu até inclusive eu escrevi isso daqui para vocês, para ficar bem, né? Porque a IS é negativamente inclinada, ó, até escrevi, deixei bonitinho, ó, aumento da taxa de juros, reduz o investimento e também o consumo, né? E logo cai o Y, então estão negativamente correlacionados. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então deixei bonitinho para você aqui estudar. Agora, vamos falar ainda sobre a IS, mas o que desloca a IS? Tá? Então, nós vimos que mudança na taxa de juros leva a movimentos ao longo da curva IS. Tá? Então, a taxa de juros é uma variável endógena no modelo. Agora, política fiscal vai alterar, vai deslocar a curva IS. Tá? Então, a política fiscal desloca a curva IS. Tá? Lembra que a política fiscal é mudanças no gasto ou no tributos, ou os dois juntos. Tá? Bom, então eu coloquei aqui ó, um exemplo de uma política monetária expansionista, uma política monetária, perdão, corrigindo, uma política fiscal expansionista. Ela é aumento de gastos ou redução de tributos, certo? Então, em ambos os casos, você vai deslocar a curva IS para a direita, para cima. Alguns livros falam para a direita, outros falam para cima, tá? Então, deixei os dois aqui, ó. Então, uma política fiscal, se eu olhasse na cruz keynesiana, ó, eu estaria aqui nessa curva de baixo aqui, ó, e você estaria deslocando a curva para cima. Então, você sairia desse Y1 e ia para esse Y2, como ponto de equilíbrio, tá? Então, o que está representando esse deslocamento aqui da curva, por conta de uma política fiscal, né, é um deslocamento da curva IS, aqui no gráfico do modelo ISLM. Ó, tá? Expansionista vai jogar a curva sempre para a direita ou para a esquerda. Se for contracionista, para a direita ou para cima, perdão.
Se for contracionista, vai jogar para a esquerda ou para baixo, dependendo do livro que você está usando, qual a anotação que ele diz, tá? E esse deslocamento que nós temos da curva aqui, na verdade, por exemplo, é o aumento dos gastos. No exemplo aqui meu, é o aumento dos gastos, a variação dos gastos. No caso, a variação positiva, que foi aumento, tá? Multiplicada pelo multiplicador keynesiano, multiplicador dos gastos. Tá? É o que vai levar esse deslocamento aqui, ó, dela. Então, veja aqui, ó, no livro do banco, ele colocou a variação dos gastos dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir. Se você jogar para fora, isso aqui é 1 dividido por 1 menos a propensão marginal a consumir, que é o multiplicador, lembra das nossas aulas anteriores, vezes a variação dos gastos. Então, a variação dos gastos positiva teve um impacto maior do que ela. Esse impacto é o valor gasto vezes o multiplicador, e é o que vai deslocar aqui essa curva. A diferença aqui vai levar do y1 para o y2, tá? Que vai alocar. Então, imagine que o governo gastou 100 bilhões vezes o multiplicador de uma economia, vamos supor que o multiplicador é 3, então isso aí acrescentou no PIB 300 bilhões. Então, você sai desse Y1 e agora você tem um Y2 com 300 bilhões a mais. Tá? Bom, então o aumento do gasto, deixei aqui, ó, coloquei, acrescentei aqui mais algumas informações para ficar bem detalhadinho para você. E a política fiscal contracionista, lembra que é aumento dos gastos ou redução dos gastos ou aumento dos tributos, né? E eu já disse que desloca a curva para a esquerda ou para baixo, tá bem? Lembra que na política fiscal, o aumento dos gastos mexe com G direto aqui, ó, que é o exemplo que está aqui do Mankio. E se fosse tributos, era redução de tributos, lembra que você mexe aqui nessa curva, quando é por meio de tributos, você reduz o tributo, você aumenta a renda disponível. A renda disponível aumenta o consumo das famílias. Então, uma política fiscal por redução de tributos, o que ia elevar aqui, ó, era o consumo das famílias e, consequentemente, o Y, o produto. Tá? No meu exemplo aqui do Mankio, eu coloquei os gastos do governo porque é o que ele fez no exemplo. Tá? E a curva LM? Agora vamos falar da curva LM. A curva LM, ela representa, que é o modelo SLM, ó, à direita. Então, temos só a curva LM, a IS não está aqui. Veja que temos no eixo horizontal o Y, né, continua, e aqui no eixo vertical a taxa de juros. E no mercado monetário, nós temos no eixo vertical também a taxa de juros. Tá? Aqui no eixo horizontal, a quantidade de moeda. A curva vertical é a oferta de moeda, que é determinada exogenamente, né, pelo Banco Central e os bancos comerciais. E essa curva aqui, ó, negativamente inclinada, é a demanda por moeda. Tá dependendo da taxa de juros e da renda da economia. Se a economia cresce ou cai, você precisa de mais moeda ou menos moeda. Tá? E a taxa de juros. Bom, então aqui a curva LM, eu disse que é o equilíbrio do mercado monetário. Ela é formada pelos pontos de equilíbrio aqui do mercado monetário. Então imagine que você tem uma política monetária onde, imagina, nós estamos aqui nesse ponto, nessa primeira curva, onde eu acabei de colocar os pontinhos pontilhados vermelhos, essa taxa de juros, essa quantidade de moeda, e lá no modelo ISLM, né, na curva, nós temos aqui essa taxa de juros que é a mesma, tá? Taxa de juros 1 aqui, ó, e temos esse PIB, tá bom? Ora, se eu pegar agora e aumentar a renda, aumentar por algum motivo aqui de Y para Y2, o que vai estar acontecendo? Nós estaremos, se aumentar o Y por Y2, por algum motivo, o que vai acontecer é que vai aumentar a demanda por moeda. Tá uma economia maior, agora tem mais bens e serviços na economia, a demanda por moeda precisa de mais moeda para transacionar a mesma quantidade de bens e serviços. Então, vai aumentar a demanda por moeda. Então, a curva de demanda por moeda se desloca para cima, ou para a direita aqui, ó, tá? O que vai acontecer no mercado monetário? Então, eu estou falando que o aumento de Y, ó, no mercado de bens e serviços, ele está afetando o mercado monetário. Por como? Aumentou a demanda por moeda. Então, vai deslocar a curva de demanda para cima. Nisso, você vai ter uma taxa de juros maior. Olha lá, o R1 sobe para o R2, uma taxa de juros mais alta. Essa taxa de juros mais alta, o que vai acontecer? No modelo SLM aqui, ó, tá? Nós vamos ter a mesma taxa de juros aqui nesse mercado.
tá? É a mesma taxa de juros que está vigorando aqui no mercado monetário, é a mesma que está na economia toda. Então, com essa taxa de juros maior, tá? Nós vamos ter o quê? Então, nós temos ela indicando que quanto maior a taxa de juros, maior é a renda, na verdade, maior tem que ser a taxa de juros. Então, a lógica da curva LM aqui é o seguinte: conforme aumenta a renda, resumo da ópera, certo? Conforme aumenta a renda, o que tem que acontecer? A taxa de juros vai subir. Por que que ela sobe? Porque aumenta a demanda por moeda, tá? Então, eu coloquei aqui para você, ó, quando aumenta a renda, aumenta a demanda por moeda, consequentemente, aumenta os juros. Então, nós temos aí juros e renda positivamente correlacionados, por isso que a LM tem esse formato positivamente relacionado. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, veja que a mudança de juros leva a movimentos aqui, na verdade, ao aumento da renda, né? Vai levar ao aumento dos juros, consequentemente, são movimentos ao longo aqui da curva LM. Então, por que que a LM é positivamente inclinada? Porque com uma renda maior, nós vamos ter obrigatoriamente uma taxa de juros maior. Por que isso acontece? Porque aumenta a demanda por moeda, tá? Então, essa curva LM representa todos os pontos de equilíbrio que está ocorrendo no mercado monetário, todos os possíveis pontos de equilíbrio, tá? Bom, e os deslocamentos da curva LM? Deixa eu arrumar no título aqui, a gente, que ficou errado. Bom, então fiz a correção aqui, LM. Então, os deslocamentos da curva LM. O que vai deslocar a curva LM é a política monetária, tá? Então, a política monetária, variação na oferta. Então, política monetária mexe com a oferta de moeda. Tá? Lembra que tem a oferta de moeda e a demanda por moeda. A oferta de moeda é determinada pela política monetária. O governo utiliza dos instrumentos que ele tem para alterar a quantidade de moeda na economia, tá? E então você tem, quando eu falo política monetária, eu estou mexendo com a oferta de moeda. Então, por exemplo, uma política monetária expansionista aumentou a oferta de moeda, tá? Desloca a curva para a direita, né? Curva de oferta para a direita, ou para baixo. Tá? Uma política monetária contracionista, você desloca a curva de oferta para a esquerda. Então, aqui, ó, no primeiro gráfico, eu estou apresentando uma política monetária contracionista, tá vendo? Ó? Então, eu tinha aqui o primeiro ponto de equilíbrio. Opa, deixa eu voltar. E reduziu a oferta de moeda, a taxa de juros subiu, a curva de oferta deslocou para a esquerda, ó, uma taxa de juros maior. Então, isso aqui vai levar uma mudança, um deslocamento da curva LM, porque para a mesma para o mesmo produto, mesmo PIB aqui, ó, você vai ter uma taxa de juros maior. Então, você tem um deslocamento da curva. É o contrário do exemplo anterior que eu te dei, né? Foi um aumento da demanda por moeda. O aumento da demanda de moeda ocorreu porque aumentou o Y. Aí aumentou a demanda por moeda, aumentou os juros, o movimento foi ao longo da curva LM. Agora não. Eu estou falando, o Y continua constante. Você teve uma política monetária, um fator exógeno, alterou a taxa de juros, então, dado o mesmo produto, mesmo PIB, a curva LM tem que se deslocar. No nosso caso, se houve uma contração, uma política monetária contracionista vai deslocar a curva LM para a esquerda ou para cima. Tá? Se for uma política monetária expansionista, a curva LM vai se deslocar para a direita ou para baixo. Tá bem? Então, tomem muito cuidado nisso daí. Vou até corrigir, colocar aqui no slide, ó, desloca a curva para a direita, desloca a curva para a esquerda, é a curva LM, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês. Então, coloquei aqui, ó, arrumei, tá? Coloquei LM. Então, uma política monetária vai mexer com a curva LM, vai deslocar a curva LM, tá bem? Se for uma política monetária expansionista, desloca a curva LM para a direita, teria que vir para cá, ou para baixo, como alguns falam. Se for uma política monetária contracionista, como está no gráfico, a curva LM se desloca para a esquerda, ou poderia falar que é para cima, tá? Então, pois bem. Bom, e aqui eu tenho o seguinte, a curva, então nós temos o modelo SLM, aqui a curva IS, a curva LM, aqui tem duas curvas LM, né? E, na verdade, os pontos de equilíbrio da curva IS-LM, tá? Esses pontos formam a curva de demanda agregada, tá bem?
Lembra que a curva de demanda agregada está no gráfico de preço e quantidade de produto aqui, ó, renda, né? Então, ela é negativamente inclinada. Então, na verdade, esse Y1, se esse gráfico tivesse certinho um em cima do outro, esse Y1 aqui do gráfico de cima é o mesmo de baixo e o Y2 de cima é o mesmo de baixo, tá? Então, qualquer mudança aqui na curva IS, na ILM, você vai ter um novo ponto de equilíbrio, está traçando essa curva de demanda agregada. E por que ela é negativamente inclinada em relação ao preço? Porque conforme o preço é maior, o que acontece é que a oferta de moeda real, na verdade, diminui. Tá? Então, veja, uma oferta de moeda real menor, você tem aumento da taxa de juros. Tá bem? Em preços maiores, você também diminui a renda real, então diminui o consumo. Preços maiores, você diminui também a renda real do governo, pode diminuir os gastos do governo. Tá? Preços maiores, aumenta a taxa de juros, tem que aumentar a taxa de juros. E aí diminui os investimentos. Então, por isso que essa curva aqui de demanda agregada ela é negativamente inclinada em relação aos preços. Tá? Lembrando que ela significa os pontos de equilíbrio aqui do modelo ISLM. Então, veja, a curva ISLM, na verdade, os pontos dela vai determinar a curva de demanda, o formato dela. E por que que eu falo que, na verdade, eu posso falar que no modelo ISLM que esse Y é o PIB? Porque ele está considerando que a oferta vai sempre se ajustar. Então, se aqui eu determinei a demanda agregada, vai determinar lá, a oferta vai se ajustar. Então, de fato, eu posso considerar como o produto agregado, a renda agregada. Bom, aqui eu coloquei, que eu estou reforçando aquilo que eu acabei de falar. Se você considerar que os preços são fixos, rígidos, né? A curva de oferta agregada é horizontal no gráfico de preço e quantidade, aqui, ó, esses dois gráficos. Qualquer mudança na LM ou na IS, esse primeiro gráfico aqui à esquerda em cima é mudanças na LM, uma política monetária deslocou a LM, que é uma política fiscal deslocou a IS. Tá? Você vai deslocar a curva de demanda agregada e você pode falar que a mudança em Y aqui, ó, vai ser a mesma no modelo SLM, tá bem? Bom, então agora eu vou finalizar essa primeira parte. Essa primeira parte eu acho que é muito pesada e não tem tanta necessidade assim se prender a ela, tá? Eu acho que a parte mais importante vai vir a seguir. Então, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios, alguns exemplos, né, sobre política monetária e fiscal no modelo ISLM, tá? E seus impactos econômicos. Então, vamos ver, bora lá ver o próximo vídeo, tá bem?